Fala, nação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje vou estar trazendo o que os comentaristas da ESPN falaram sobre o primeiro mês de Paulo Souza, né? À frente do time do Flamengo, né? O Flamengo iniciou o Campeonato Carioca com um time alternativo, que não era comandado por Paulo Souza. E depois de 2 jogos, o Paulo Souza assumiu o time titular do Flamengo. E nisso já se passaram um mês, beleza? Então eu trouxe aí esse debate referente a esse primeiro mês do Paulo Souza no Flamengo. E vamos estar aqui acompanhando junto, beleza? Antes de dar o play, peço que, por favor, se inscreva no canal. Botão vermelho aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Deixe o like e ative o sino para não perder os próximos vídeos, beleza? Vou deixar também no link na descrição do canal da ESPN Brasil, beleza? Para você se inscrever, pois os créditos são deles, beleza? Vou dar o play aqui e vamos estar acompanhando. Flamengo com um mês de Paulo Souza, o professor elegante. Temos números, é isso? Na tela do Futebol 360 para falar de Paulo Souza. É a era Paulo Souza, com 8 jogos e 70,8% de aproveitamento, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 19 gols marcados, 8 sofridos. Quem jogou mais com ele? William Arão, 8 partidas. Mais minutos? Gabigol, 585. Ele é o artilheiro da era Paulo Souza, 6 gols marcados. E o Lázaro é o que tem mais assistências. O Lázaro, dá para dizer que é uma das boas surpresas, talvez, porque com boas atuações, desde aquele primeiro momento, né, antes do Paulo Souza mesmo começar a comandar o time, que era um time só de garotos, e agora também jogando ali pelo lado esquerdo, tem tido boas atuações. Qual a sua avaliação desse um mês? É muito pouco, mas já dá para analisar, não dá, professor? Dá. É muita experiência, ele tem o saldo positivo, que é importante, bem positivo. Fiquei curioso se fosse uma tabela também de quem está perdendo mais gol. Tinha muita gente perdendo gol ali, Gabigol, Pedro. O Lázaro é o grande achado tático dele. Acho que de tudo que ele mexeu, a grande achado, o Rodinei tem sido... Mexeu bastante, hein? Tem sido importante, mas o Rodinei está naquela que quem vê futebol sabe que é a do Rodinei. O Rodinei é bom indo, não voltando. Então não fique cobrando do Rodinei grande capacidade defensiva, ele é um outro destaque, mas o Lázaro é um achado, porque nessas mexidas todas que ele fez, algumas se arrependendo, jogadores fora de sua posição original, o Lázaro era alguém que, quando ele chegou, nós imaginávamos o Lázaro como concorrente do Gabigol e do Pedro. E até por isso tendo poucas oportunidades. Então ali há um ganho, há principalmente um grande ganho no Flamengo. Há algumas questões que não passam só pela mão do técnico, e é a cabeça dos goleiros do Flamengo hoje. Eu digo a cabeça porque, em tese, o Flamengo tem goleiro, e aí é que está o barulho, né? Se fosse aquele momento que o Flamengo foi para uma final de Copa do Brasil sem confiar no Muralha, buscando contratações, talvez fosse de mais fácil solução. O grande enigma é que o Flamengo potencialmente tem 2 goleiros, e na prática não tem nenhum. Isso é uma coisa que não passa tanto pela mão do técnico, ele tem que escolher o maior enigma, o maior problema a ser resolvido, ou a maior dificuldade do Paulo Souza agora é essa? Junto com a diretoria, você ia dizer? Não. Junto com a recomposição defensiva, que é um problema que já vem de outros carnavais, já que hoje é quarta-feira de cinzas, vem de outros técnicos do Flamengo. Né? Talvez isso também tenha estourado muito nos goleiros. Os goleiros já não estão com a cabeça boa. A recomposição defensiva ainda não é aquela desejável. Ele mesmo fala isso, né? Ele fala nas coletivas. Tem ido bem nas coletivas. Um mês e já foi bem xingado, hein? Por um mês. Já teve gente também que o xingou. Mas ontem a torcida subiu uma hashtag, fechados com Paulo Souza. Que bom, né? Que bom. Eu gosto dessas hashtags do bem. Não gosto daquelas hashtags para derrubar, para o cara perder o emprego. Isso aí eu acho do mal. Agora, essas hashtags são importantes para o trabalho ter continuidade. Sim, mas é muito assusta um pouco, porque essa sinceridade, essa franqueza, né, é um pouco estranho, porque normalmente muita gente pode pegar pelo lado de exposição, mas eu acredito que
pela honestidade. Ontem saiu uma matéria no GE que falava sobre esses bastidores, que ainda não se criou um clima ruim com os jogadores, porque o que ele já falou na coletiva, ele tinha falado antes para os atletas. Então, percebe-se que essa franqueza, essa honestidade é um ponto positivo. E eu acredito que os jogadores, pegando por esse viés, só têm a crescer, né? Como grupo, como elenco, como time, que o Flamengo precisa disso. Então, é um técnico experiente, é um técnico de outra filosofia, que eles têm, não vou dizer que ele é parecido com o Jorge Jesus, mas essa exigência excessiva me parece um pouco do Jesus, e muitos atletas do Flamengo já estavam acostumados a isso. Talvez isso seja uma forma de amenizar um pouco essa cobrança excessiva do Paulo Souza, assim, não ser um choque tão grande. Eu acho que se o Flamengo absorver bem isso, digo, no vestiário, só tende a crescer. E talvez eu acho que essa movimentação da torcida seja um pouco disso, de perceber que é uma coisa franca, é uma coisa que ele está buscando melhorar, de crescer com o Flamengo, que veio de muito papo, oba-oba, bateçãozinha nas costas, né? Aquela coisa de vestiário que não funcionou, um tactiquez antes que não funcionava, uma cobrança excessiva de bastidores que também não funcionou, do Rogério Ceni. Então, se o cara está sendo franco, se está com vontade e vamos embarcar nessa porque é melhor para a gente. Eu acredito que seja isso. A harmonia tá legal. O professor falou em quarta-feira de cinzas, eu me lembrei que na quarta-feira de cinzas e na quinta-feira após o carnaval já começa a apuração dos desfiles, e aí tem aquela coisa, lembra? Harmonia, nota 10, hein? Evolução. Harmonia no Flamengo, então, tá... Tá bem, parece que sim. Parecia que não pelas coletivas, mas parece que sim, né? E eu acho que é melhor assim, né? Qual o balanço, qual a sua análise, Caco, desse primeiro mês de Paulo Souza? O professor destacou aqui também o Lázaro, a Ivana falando um pouco ali do relacionamento dele com os jogadores. Temos Rodinei em alta, Gabigol fazendo gol. Arrascaeta, que não é nenhuma novidade, jogando muito. Esse jogou com qualquer técnico ali, né? Goleiros ainda com ponto de interrogação, né? Se a gente fosse... Harmonia no gol do Flamengo, na era Paulo Souza, nota... 0. 4. Aquela reclamação. Diga lá, Caco. Tô com a escola de samba na cabeça. Tô com saudade, pô. Só em abril agora. Tá num ziriguindu interessante aqui no 360. O Paulo Souza tá começando um trabalho e com coragem de já mudar, mexer no esquema tático, né? Diferente do Atlético, por exemplo, que o Mohamed manteve mais ou menos a estrutura, ele tá mudando peças, colocando o Lázaro, que vai bem, né? O Everton Ribeiro como ala em algum momento. Agora, recém está colocando o Andréas Pereira voltando ao time em alguns jogos. Ele falou, eu gostaria de ver, mas ele não teve essa possibilidade de botar os 3 atacantes, que seria o Pedro, o Gabigol e o próprio Bruno Henrique, os 3 na frente. Então, ele tem muita coisa ainda a acrescentar, mas na amostra que a gente teve no grande jogo contra o Atlético Mineiro, com esse novo sistema, 3 zagueiros, Felipe Luiz ali pela zaga, ele foi muito bem, o Flamengo, né? Essa questão de falar para fora, talvez culturalmente, para a nossa cultura, eu não sei se isso é muito bom. Começar a expor alguma disciplina ou alguma coisa que ele, mesmo que ele já tenha dito, como a Ivana falou para os jogadores, expor isso publicamente em uma coletiva, coisas que, enquanto o resultado não comprometeu, apesar de ter perdido uma Supercopa, que não é uma competição rodada, assim, é um jogo de 2 competições, daqui a pouco tem um outro resultado, mais um clássico que perde também para o Fluminense, e fica essa discussão, até porque naquela coletiva pós-perda da Supercopa, ele fala em algo que o Flamengo tem que, de novo, voltar a querer ganhar, ter algo a mais para ter o título, mas na própria escalação também, ao não colocar o Vitinho, o Marinho e o Pedro cedo no jogo, o técnico também indica para o time que ele quer ir de uma forma organizada e não colocar um time mais ofensivo dentro de campo. Ele pode ser questionado por esse aspecto. Eu fico um pouco preocupado com isso. Não porque ele esteja errado, mas talvez para a nossa cultura ele tem que
ter um pouquinho mais de cuidado quando coloca as coisas de uma maneira tão aberta e transparente, que deveria ser o ideal. Aos poucos ele pode chegar lá, mas não assim, até porque ele vive sempre, todos os técnicos do Flamengo vão viver à sombra do pós, né, depois de Jesus. Né? Todos aqueles que treinaram depois de Jesus vão sofrer essa cobrança muito forte daquilo que se viu do grande Flamengo do Jorge Jesus. Até o Abel, cabe um parênteses, foi antes de Jesus. Acredito que também seja criticado por ter uma passagem para o Flamengo antes do Jesus. Ele não conseguiu, Jesus conseguiu. É que nesse aspecto de falar a verdade, né? Ah, mas eu gosto disso. Eu acho que é isso que está contando a favor dele, porque até agora ele só falou a verdade, quem fala a verdade não merece castigo. Então, quando ele fala, olha, temos que ganhar antes de pensar no carnaval, os jogadores com alguma autocrítica vão pensar... E eu aqui falando de escola de samba. Ele eu já perderia pontos com o Paulo Souza. Mas você não é jogador do Paulo Souza. E você tá depois do carnaval. Os jogadores estavam antes do carnaval, antes de ganhar. Ele não falou nenhuma mentira. Se os jogadores com autocrítica recebem isso. Né? Eu acho diferente daquela situação do eu ganho, nós empatamos e vocês perdem. Sim, bem diferente. As críticas dele não têm esse tom. Não. Né? Claro, ele pode chegar a ter problemas em algum momento em que o grupo se sentir injustiçado. Sim. Mas todas as feridas em que ele botou o dedo, verdade seja dita, existiam. Sim. E me parece que os jogadores, o elenco do Flamengo, assimilaram isso como críticas em cima do que realmente está acontecendo. Não são cortinas de fumaça, né? Eu acho que isso tem contado a favor do português. E você, nação? Você está satisfeito com o Paulo Souza nesse primeiro mês dele à frente do Flamengo? O que você tem achado? Bote aí nos comentários, dê sua opinião, se você concorda, se você discorda, se você acha que o trabalho está sendo bem feito, se está sendo evoluído, ou se você acha que já está na hora de trocar. Bota o que você acha aí, beleza? Na minha opinião, cara, assim, eu vejo um trabalho em evolução, entendeu? O Flamengo tem feito boas partidas, inclusive as últimas partidas foram boas. Apesar da última, o Flamengo não ter vencido, na minha opinião, foi mais por displicência do ataque, porque perdeu muitos gols, do que propriamente pelo treinador, né? E os únicos pontos que eu vejo assim que ele tem que melhorar em relação ao time, né? O time também se tem que melhorar. Ele tem que já começar a definir um time, né? Eu vejo ele já não está mexendo tanto, mas ainda mexe no time, mas eu vejo que ele já tem que começar já a ter um time, porque vai ter agora Libertadores, vai ter semifinais de Carioca. Eu vejo que ele tem que chamar mais atenção do ataque, né? Porque o Flamengo tem perdido muitos gols, tem desperdiçado muitas chances, e o Flamengo só não ganhou no domingo por conta disso, que era para ter sido uma goleada, foi muita chance perdida. Então isso em um jogo mais importante, e até em uma final, isso faz falta, né? Então tem que ser cobrado isso ao ataque do Flamengo. E também em relação à defesa, eu vejo o Flamengo ainda tomando muitos gols bobos. Eu tenho um vídeo aqui, vou até deixar aí para você ver, que eu falo sobre dos 7 gols foram por erros individuais, gols bobos que o Flamengo tomou. O Flamengo entregou o gol de bandeja. Então eu vejo que ele também tem que treinar mais a defesa. Tirando isso, cara, eu vejo o Flamengo bem treinado, assim, o Flamengo jogando muito bem. E o trabalho tem que dar continuidade, né? Não adianta nada a gente esperar um mês e já ver o Flamengo, sei lá, de 2019 jogando. Isso não vai acontecer. Então tem que dar tempo a ele. Eu vejo essa questão dele cobrar, eu não vejo nada demais. Ele tem que cobrar mesmo. A torcida já até tá com ele, porque os jogadores têm que ser cobrados. Tem que parar com esse negócio que o jogador não pode ser cobrado publicamente. Isso não existe, tem que ser cobrado. Ele recebe muito bem para poder ser cobrado. Então tem que ser cobrado, e sem cobrança não vai haver evolução, né? Então essa é a minha opinião desse vídeo aí em relação ao primeiro mês. Se você gostou desse vídeo, peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sino e compartilhe também nas redes sociais, beleza? Até logo e tamo junto.